E aí, para falar um pouquinho sobre corrida, né, e sobre essa prática que realmente traz grandes curas internas, curas para o seu emocional e curas para o seu físico também, para o seu processo metabólico, eu trouxe uma estatística aqui que em 6 anos, nos últimos 6 anos, a gente dobrou o número de corredores. E em 10 anos a gente aumentou 200% o número de pessoas que correm, né? Então, quer dizer, é um salto. Isso, de alguma forma, foi muito bom, né? Porque a gente leva uma nova forma de se movimentar, que é correndo de forma simples na rua. E essa estatística não é só para quem corre na rua, é também para quem corre em esteira, e de alguma forma a crescente das academias no país também fez com que o número de corredores aumentasse, né? E também a popularização das salas de academia dentro de condomínios. Então, acho que de alguma forma o mundo, engatinhando ainda, começa a despertar para a importância do movimento na vida e na saúde das pessoas, para que elas não colapsem, tanto na saúde física quanto na saúde mental. E não tem nada de ruim nisso, né? Que ótimo, se as pessoas soubessem fazer esse desenvolvimento. Então, se essas pessoas, 200% a mais ao longo de 10 anos, entendessem o processo do corpo e tivessem tido uma educação sobre saúde nas escolas, né? Mas não é isso que acontece. Então, hoje a gente tem em torno de 6 milhões de corredores no país e amadores. E 90% das pessoas, dos corredores, sofrem lesões. Então, entender que 90% de quem corre já passou por algum processo de ruptura aí da sua musculatura ou algum processo de tendão, inflamações, é muita gente, né? Então, é uma estatística muito alta e aí eu fico me perguntando, por que será, né? Na prática integral, a gente vai fazer esse processo pedagógico de correr talvez um pouco mais lento que os demais, as demais técnicas que a gente vê por aí. Porque a gente respeita muito, muito a individualidade do ser humano e principalmente de onde esse corpo está e para onde ele deve ir, né? Então, quando a gente simplesmente sai de um processo onde eu estou caminhando devagar, passeando e quero sair correndo, muita coisa está envolvido, né? A corrida, o que ela diferencia da caminhada? Ela tem uma fase aérea. Em algum momento da passada, eu tiro os 2 pés do chão. E, portanto, como eu tenho uma fase aérea, eu tenho um impacto maior no chão, né? Também quando aterrizo. Então, uma pessoa que está sedentária, ela não tem um preparo muscular, não tem um preparo articular, ela não tem os tendões preparados, os ligamentos, para começar a resistir a esse impacto, né? Ou melhor, como que ela absorve tudo isso, esse encaixe no chão. Então, é sobre esse assunto que eu queria contar para vocês como pode ser de uma forma tranquila, essa transição pode ser de uma forma amorosa com o corpo, não precisa do sofrimento. E fora essa questão do impacto que começa a não ter, né, a pessoa que não tem uma musculatura, uma articulação bem preparada para receber esse impacto, a gente tem também uma questão do sistema respiratório cardiovascular. Então, a pessoa que não tem um bom preparo, né, porque está parada ou está só caminhando, ela requer mais oxigênio, né, ela solicita mais para começar a correr. Então, o coraçãozinho dela tem uma capacidade menor do que de uma pessoa que já corre. E se eu tô andando e eu começo a querer correr, começo a fazer os tirinhos lá, né, os pequenos sprintzinhos de corrida, o meu coração não entende nada, muito menos a minha respiração, que acelera, e aí você já começa a ficar ofegante.
aquela sensação é uma sensação de sufocamento. Por quê? Porque internamente você está tendo uma solicitação dos seus músculos, mas você não tem ainda um coração preparado para bombear a quantidade de oxigênio que os seus músculos precisam. Então vai faltando ar. Muitas pessoas relatam dores na caixa torácica, né? Que é o quê? É a musculatura respiratória ou até mesmo a região que vai bombear aí esse oxigênio fadigada, porque não está pronta ainda para receber aquela quantidade de oxigênio, não estava esperando por aquilo, né? O nosso corpo ele vai sempre galgando por homeostase, equilíbrio. Então você dá um passo, ele se adapta e equilibra, dá mais um passo, ele se adapta e equilibra. E assim vai indo sucessivamente. O que acontece é que quando esse passo, você dá um passo largo demais, eu não consigo ajustar o meu corpo sem que ele sinta sofrimento. E é nesse momento, muitas vezes, que as pessoas desistem da corrida ou desistem de fazer esse processo, porque não conhecem uma forma diferente de não sofrer ou de fazer essa transição gradativa. Então, queria falar para vocês que estão assistindo, se vocês tiverem dúvidas, pode ir colocando aqui embaixo, tá? Pode ir me perguntando, eu vou respondendo. E se vocês quiserem mandar para alguém que corre, e que eu vou falar também um pouco sobre isso, porque tem pessoas que já correm e que é sofrido. Eu dou aula em parque, né? E lá a gente vê muitos corredores todos os dias. As pessoas sobem as ladeiras ou as alamedas lá do parque de uma forma que você fala, gente do céu, que sofrimento, né? Você vê pela respiração, as pessoas até vocalizam o sofrimento, né? Por quê? Porque estão bombeando oxigênio de uma forma exaustiva, ou seja, estão em déficit de oxigênio. Então, como tornar esse processo cada vez mais suave para o corpo, né? Quando a gente fala de tempo biológico de adaptação, a gente não é o mesmo tempo do clique do celular, né? Então não adianta a gente achar que é só querer, a gente precisa ter um tempo e um projeto de desenvolvimento do nosso sistema osteoarticular e também o nosso sistema cardiorrespiratório. Esse tempo vai depender de quanto você está se dedicando, então se você tem feito todos os dias a sua tarefa cardiovascular e a forma como isso é feito também, porque a adaptação da caminhada para a corrida, ela precisa de algumas técnicas de fortalecimento e desenvolvimento e eu vou contar algumas aqui para você hoje, né? Então, quando a gente coloca lá os alunos para fazerem exercícios pedagógicos de corrida, é para que eles fortaleçam o sistema para então poderem correr. É um pouco atropelar demais o nosso sistema, querer fazer as coisas invertidas, né? Então hoje, o que eu percebo? Que muitos treinadores de corrida fazem o processo inverso, né? Dão um estímulo e a pessoa tem que correr atrás para se adaptar. Dão um estímulo além e as pessoas têm que correrem atrás para se adaptarem. Porém, nesse meio tempo é sofrido demais, né? Você sentir toda vez que você vai correr essa sensação de asfixia, de déficit de oxigênio, muitas vezes de dor muscular, porque não está indo o oxigênio necessário para aquele músculo que você não tem coração para bombear o quanto você está requisitando, então vem a cãibra, né? Vem as dores físicas e vem com certeza as dores emocionais, do eu não consigo, puxa, eu queria tanto, aquela pessoa conseguiu emagrecer correndo, aquela pessoa, eu acho tão bonito correr, eu acho prático, eu queria correr na praia, e aí você não dá conta de fazer essa transição, porque talvez não tenha a informação certa para isso. Que bom que você está aqui ouvindo essa aula. Então, no passo a passo, né, de aprender a correr, a primeira coisa que você tem que compreender é como você respira e como você sente o seu coração.
né? Então a percepção na corrida, ela nunca é fora demais. Ela tem que estar em você, percebendo que momento está tranquilo para a sua respiração e que momento começa a ficar um pouco mais difícil. O Nuno Cobra, ele tem uma técnica, que é a que eu uso também na prática integral, de você observar quantos passos você inspira e quantos passos você expira. Se eu inspirar em menos do que 4 passos e expirar em menos do que 4 passos, é uma forma subjetiva de você entender que está muito difícil para você. Então, para que você faça essa progressão de forma leve, de forma simples e de forma sustentável, que é o mais importante, você precisa perceber, estar atento à sua respiração, estar atento ao que está acontecendo ao seu sistema, tá? Então, essa é a primeira chave. Eu tô andando, tá? Eu tô correndo, eu vou me observando e aí eu percebo em algum momento que comecei a ficar ofegante, começa a ficar difícil, começa a ficar sofrido. Esse é o momento da quebra de homeostase do oxigênio no seu corpo. Então, a primeira coisa, começou a fazer um treinamento cardiovascular para correr, percebe qual é o seu momento de quebra, tá? E muitas pessoas que já caminham têm esse momento de quebra exatamente quando começam a entrar na fase aérea. É por isso que na técnica que a gente utiliza, existe entre a caminhada e a corrida uma fase intermediária, tá? Então, nesta fase intermediária entre caminhar e correr, você tem uma fase de transição, que é uma fase em que você prepara não só o seu sistema cardiovascular, mas muscular para isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é essa fase, tá? Então fica aí de olho em como isso acontece. Eu tô aqui na sala, vou mostrar para vocês de uma forma curta, mas eu tô caminhando, né? Eu faço esse movimento, um movimento em que o meu joelho está estendido, então eu estou caminhando de forma tranquila, né? Eu começo a fazer o treinamento aeróbico assim. E aí, com o passar do tempo, essa caminhada vai ficando mais rápida. E aí, se eu estou caminhando rápido e a minha frequência cardíaca ela continua equilibrada, eu consigo fazer com equilíbrio, o que eu posso fazer? Eu posso acelerar esse processo inspirando em 4, expirando em 4, tá? Então eu tô aqui, eu vou inspirar. Se tiver confortável para você inspirar em 4 e soltar em 4, é porque você tem volume de oxigênio para mandar esse oxigênio de forma confortável para os seus músculos. Então não vai faltar oxigênio para você. E aí, se tá fácil fazer uma caminhada rápida com essa respiração volumosa, essa respiração tranquila, você pode começar a corrida de transição, que é uma corrida meio estranha, mas você dobra um pouquinho o seu joelho, tá? Solta um pouquinho os braços e faz uma corridinha ou melhor, você não vai fazer uma fase aérea, tá? Você vai fazer uma corridinha com os joelhos dobrados. Eu estou fazendo aqui ao redor, obviamente, porque eu tenho um espaço pequeno para te mostrar, mas na rua você pega uma reta, né, um plano, dobra os joelhos e vai fazendo essa. Parece que você está baixinho, a gente chama de caminhada do anão. Então você vai fazendo uma caminhada do anão, porque ela vai ajudar você a fortalecer e principalmente aquecer, preparar tornozelo, joelho, quadril, e essa caminhada ela tem que estar com o seu quadril encaixado, tá? Então, nem com uma postura com lordose e nem para frente. Então, você encaixa o seu quadril e aciona o abdômen, tá? Quando eu encaixo o meu quadril, o meu abdômen já aciona. E então, eu faço uma corrida. Ah, Ju, pelo amor de Deus, mas olha que tosca essa corrida. Pois é, mas é ela que vai fazer com que você consiga
desenvolver o próximo passo, que é o da corrida, do trote, sem se lesionar. Porque quando você começar a ter fase aérea e aterrissagem, você já tem uma musculatura para fazer esse amortecimento. Então imagina um amortecimento lá do carro, né? Quanto maior o carro, mais forte tem que ser esse amortecimento, né? É a mesma coisa. Então, se você está começando agora, você precisa primeiro preparar o seu sistema de amortecimento, para depois, então, colocar uma fase aérea na sua passada, tá? E essa corridinha de transição, né, que a gente fala que é o processo do anão, da caminhadinha do anão, ela não só fortalece o seu sistema músculo-esquelético, como ela já te prepara para o acionamento dessa musculatura, você manter um sistema oxigenatório confortável, né? Então imagina que eu não tenho essa musculatura da corrida preparada, não tenho coxa, glúteo forte. E aí eu começo a correr. O que acontece? Solicita muito oxigênio e eu começo a me cansar, eu estou ofegante, o coração não está preparado. Mas se eu faço a corrida de transição antes, além de preparar a musculatura, eu preparo também esse sistema cardiovascular. Então eu vou fazendo essa progressão, tá? E depois que essa caminhada de transição, essa corrida de transição ficou fácil, aí você pode com certeza começar a dar uns trotinhos. E aí o trotinho, sim, o trotinho é uma corridinha ainda de baixa velocidade, mas que você já começa a fazer uma fase aérea, tá? Então, qualquer dia eu venho mostrar para vocês como a gente melhorar do trote para a corrida. E aí esse processo vai sendo progressivo, a gente vai fazendo as caminhadinhas, vai desenvolvendo a corrida de transição e vai ampliando a passada e melhorando essa condição. Agora, se você quiser passar de uma caminhada para a corrida direto, sem a preparação do seu sistema muscular e do seu sistema cardíaco, você vai dar um salto muito grande e esse salto vai te fazer sofrer. Você vai passar por um processo sofrido que a possibilidade de você desistir nesse momento é muito grande e a possibilidade de lesão também é muito alta, tá? Então, na prática integral, a gente faz exatamente esse processo de preparação do nosso aluno. E porque a gente tem que ter muito respeito com o nosso corpo, né? Uma lesão, muitas vezes, gera uma memória de dor, né? Uma memória ali naquela célula, uma possibilidade de novas lesões lá na frente. Então, o quanto a gente conseguir fazer com que eu prepare o meu sistema para correr e não comece, né, a impactar aí nas suas articulações direto, mais eu vou fazer. E assim, a coluna, ela é imagina quantas articulações estão envolvidas na coluna. Quando você é sedentário, você imagina que a possibilidade de ter um desvio na coluna é muito grande. E se você não tem um sistema de amortecimento ainda forte, né, para desenvolver a corrida, você vai levar esse impacto para onde? Para onde existem desvios na coluna, desvios na sua estrutura. Então, uma pessoa sedentária e que tem desvios na coluna é um tiro de bala, assim, para começar a sentir dor, né? E uma dor que não pode ser negligenciada, né? Porque um joelho que se lesiona vai tempo, vai fisioterapia, às vezes remédio e principal, a frustração, né? Então não tenham pressa de passar da corrida, da caminhada para a corrida. Façam uma transição, por mais tosca que é a corrida de transição, né? Você vai falar, nossa, tem um monte de gente correndo, bonito, lá no parque e tal. Eu vou passar com essa caminhadinha tosca, sem problemas. Por quê? Porque você está respeitando o seu próprio desenvolvimento, está respeitando o seu processo pedagógico e aí você vai começar a correr e não vai parar nunca mais. Você vai preparar o seu sistema para sempre, para correr de forma consciente e protegendo o seu corpo, tá bom? Ficaram dúvidas, pessoal?
Se você chegou agora, eu expliquei qual o passo a passo aí para desenvolver e passar da caminhada para a corrida sem se lesionar e sem sofrimento, para que você não se frustre toda vez que você começa a fazer tentar correr, você vai lá e se frustra, ou tem uma dor, ou é chato, muito sofrimento, é porque você não soube fazer essa transição de forma leve, de forma gostosa e principalmente de forma paciente. E assim, dentro do processo de progressão, tem também um trabalho muito importante de desenvolvimento de paciência, de continuidade. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas acham que tudo acontece num clique, né? Então a gente está sem paciência, a humanidade está se tornando impaciente, as crianças estão se tornando impacientes, porque a gente está aprendendo que tudo a gente consegue resolvendo clicando uma tela, né? Só que o processo orgânico não é assim, né? Quem passou aí por doenças que precisa fazer um tratamento sabe, existe um processo orgânico que ele demora, e demora o tempo que for preciso para o seu organismo, cada organismo é um organismo. A corrida é a mesma coisa, a adaptação do sistema cardiovascular, a adaptação do sistema muscular é a mesma coisa. Isso vai depender da sua alimentação, da sua recuperação no sono, vai depender do seu emocional que você está vivendo, vai depender do quanto você tem se dedicado, se é todo dia, se é um dia sim, um dia não. Ju, tem um dia na semana para correr, entende? A adaptação de quem faz o treinamento uma vez por semana é muito longa, é muito remota. Vai ter melhora? Vai, mas é uma melhora lenta, né? Gradativa, mas muito lenta. Agora, a pessoa se dedica todos os dias, o sistema vai adaptando muito mais rápido. E é por isso que na prática integral a gente faz um planejamento para cada aluno, né? Cada aluno tem a sua planilha, cada aluno tem a sua prioridade de acordo com o que eu quero. Não, de acordo com a agenda, aquilo que cabe. E aí assim, Ju, eu só tenho uma vez por semana, então eu deixo bem claro que essa progressão vai ser lenta. Ju, consegui encaixar 3 vezes por semana esse processo de desenvolvimento. Ok, então nós vamos fazer isso um pouco mais rápido, né? Porque 3 vezes por semana é um bom número de dias para a gente fazer uma prática de caminhada e de corrida na semana. Agora, se você disponibiliza meia horinha todos os dias, seu coração vai receber uma injeção de oxigênio diária e isso vai te deixar muito mais vital, vai te deixar muito mais feliz, porque oxigênio também muda a nossa bioquímica da felicidade e você vai também ficar mais jovem, né? É uma injeção de oxigênio aí nas suas células.